Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aiezer Silumiel Lacerda. Então a gente vai iniciar aí o trabalho de práticas educacionais 5. Vamos lá. Diferentes treinos para posições diferentes. Como acontece a contração muscular e quais os tipos de fibras musculares mais predominantes na posição de goleiro e atacante. Vamos falar também o que é o músculo e suas funções, quais os tipos de fibras musculares e suas características. Vamos falar também da contração muscular, o que é e como funciona. Falaremos do goleiro, quais os tipos de fibras mais predominantes. Vamos falar do atacante, quais os tipos de fibras musculares mais utilizadas nessa posição. E por final, vamos lhe esclarecer quais os motivos principais para realizar treinos diferentes para posições diferentes. O sistema muscular são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, pela sua contração, são capazes de transmitir-lhes movimento. Este é efetuado por células especializadas, denominadas fibras musculares, cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Os músculos são capazes de transportar energia química e energia mecânica. Transformar, energia química e energia mecânica. O músculo vivo é de cor vermelha. Essa coloração denota a existência de pigmentos e de grande quantidade de sangue nas fibras musculares. Os músculos aí, eles representam cerca de 40 a 50% do peso corporal total. Produção dos movimentos corporais, dos movimentos globais do corpo, como andar e correr. Estabilização das posições corporais. A contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como a de ficar em pé ou sentar. Regulação do volume dos órgãos. A contração sustentada das faixas anelares dos músculos lisos, esfíncteres, pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. Movimento de substâncias dentro do corpo. As contrações dos músculos lisos, das paredes e vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo. Movimento de substâncias dentro do corpo. Então, as contrações dos músculos lisos, das paredes e vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo. Esse tipo de músculo também pode mover alimentos, urina e gametas dentro do sistema reprodutivo. O músculo esquelético promove o fluxo da linfa e do retorno do sangue para o coração. Produção de calor, quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor. E grande parte desse calor liberado pelo músculo é usado na manutenção da temperatura corporal. Quais os tipos de fibras musculares e suas características? Ali a gente pode observar a imagem de um músculo, O tecido muscular esquelético, ele possui dois tipos de fibras. Fibras vermelhas tipo 1 e fibras brancas tipo 2. A diferença entre elas está na quantidade de mioglobina que estas possuem. Vamos lá então, detalhar aí as fibras, As fibras vermelhas do tipo 1 são ricas em mioglobina em seu sarcoplasma. Isso lhes garante uma contração lenta, oxidativa e contínua, usando a glicose e ácidos graxos como fonte de energia. Realizando. São fibras menores com numerosas mitocôndrias, o que garante um bom rendimento energético aeróbio. Também temos as fibras brancas do tipo 2. São pobres em mioglobina, tendo sua coloração vermelho claro. Isso lhe garante uma contração rápida, oxidativa e descontínua.
Devido ao pequeno número de mioglobinas, pouco oxigênio é guardado, sendo esse gás jogado diretamente para a mitocôndria. As fibras do tipo 2 são divididas em duas subclasses, a 2 e a que são mais rápidas e resistentes à fadiga. 2B são rápidas, porém acumulam ácido lático muito rapidamente, o que causa fadiga e dor muscular. Alguns autores consideram essa fibra muscular 2B como um terceiro tipo de fibra, chamado de fibra mista ou intermediária. Contração muscular. O que é e como funciona? A contração muscular, a quitina desliza sobre os filamentos de miosina, que conservam seus comprimentos originais. A contração se inicia na faixa ansiotrópica, ou A, onde a quitina e a miosina se sobrepõem. Durante a contração, a faixa isotrópica diminui de tamanho, enquanto os filamentos de quitina penetram na faixa A. Continuadamente, a faixa H formando somente pelos filamentos grossos, miosina, também se reduz à medida que esses filamentos se sobrepõem pelos filamentos finos. Isso irá resultar em um grande encurtamento do sarcômero. Então ali que o que ele está dizendo mais ou menos que quando a quitina e a miosina se sobrepõem, eles fazem como se fosse esse movimento aqui e contrai o músculo, né? Soltando e contraindo. Então a gente vai falar sobre o goleiro, né? Quais os tipos de fibras mais predominantes? Características do goleiro ali são força e potência muscular, elasticidade, velocidade de deslocamento, agilidade e resistência geral. Fibras do tipo 2. Elas serão utilizadas principalmente quando o goleiro se depara nas seguintes situações, né? Na antecipação de uma jogada, no 1 contra 1, cara a cara com o atacante e defesa de curta distância. Todas essas situações onde o corpo precisa se movimentar de forma muito rápida e explosiva faz com que as fibras musculares do tipo 2 entrem em ação. São elas que como já explicado, dão todo o gás necessário para que os goleiros façam movimentos rápidos e explosivos. Então, para fazer os movimentos rápidos e explosivos ali, principalmente nessas situações do 1 contra 1, na antecipação de uma jogada, num escanteio ali que ele precisa se movimentar muito rápido, né, em defesa de longa distância, que ele tem que dar aquela explosão, as fibras do tipo 2 são mais utilizadas. E ali nos atacantes, né? Quais as fibras musculares mais utilizadas? Vamos lá. Em um jogo de futebol, atletas masculinos percorrem em média 11 quilômetros, sendo que a distância percorrida ao longo do primeiro tempo é superior em 5% com relação ao segundo tempo. É o estudo do Eklbom e do Renzi, 2000. Em seu estudo, Krustrup relata uma média de 10 km na distância percorrida de um jogador de futebol, né? Com base nesses dados, podemos afirmar que as fibras mais utilizadas para um atacante são as fibras do tipo 1, né, devido à alta intensidade de movimentos do jogador em uma partida, que bem como já vimos falado, as fibras tipo 1 são ricas em mioglobina, garantindo uma manutenção mais duradoura de energia. Então ali que ele está dizendo que durante uma partida, como o jogador ele fica em constante movimento, correndo o tempo todo ali, numa distância aí, em média de 10 km, né? Então as fibras tipo 1 são mais utilizadas, porque elas garantem uma manutenção de oxigênio ali no músculo. Então os motivos finais ali, né,
motivo pelos quais jogadores de diferentes posições realizam treinos diferentes, né? Vamos ler lá. O futebol de campo é uma modalidade esportiva coletiva e complexa, sendo que diversas posições são funções táticas exercidas que determinam grande variabilidade individual no que diz respeito à intensidade e o volume do deslocamento em partida. E consequentemente, as respostas fisiológicas frente ao jogo para um atleta possa atingir o melhor da sua performance ao longo da competição principal, ressalta que é importante a elaboração de um programa de treino que atenda às características do desporto. Dentre as capacidades mais requeridas pelo desporto, encontra-se as capacidades aeróbicas e anaeróbias. A força, a velocidade. Afirma que o futebol caracteriza-se por ser uma atividade intermitente, na qual cerca de 12% do envolvimento do metabolismo anaeróbio de alta intensidade e os outros 88% do metabolismo aeróbio, segundo Wernicke. O desenvolvimento do sistema aeróbio pode melhorar o desempenho físico devido ao aumento na capacidade de recuperação e favorecer a manutenção de um ritmo de deslocamento durante o jogo. Então é isso aí, pessoal. Uma boa tarde e até!